E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 14, 15, 16 e um pedacinho do 17 do livro de Primeiras Reis. Nós hoje estamos fazendo nós estamos fazendo 200 dias de leitura diariamente, que estamos aqui no canal lendo diariamente a palavra do Senhor. Para você que está 200 dias aí, ou sei lá, está participando desde o começo, Deus abençoe, parabéns, muito bem, continua assim, firme, perseverante em ler a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você está desde o começo, você está com muita fome, muita sede aí para comer, para ler, para meditar mais a palavra de Deus, tá bom? Então, como sempre, a gente vai orar para dar início à nossa leitura diária de hoje, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de mais uma vez poder estar na tua palavra. Pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos dar sabedoria e graça para entender e compreender. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 14 de Primeiras Reis tem um título assim: A profecia de Aías contra Jeroboão. Versículo 1 do capítulo 14. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: Põe um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías, em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: A esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: Entre, esposa de Jeroboão, porque finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido, Jeroboão, esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que viveram antes, mais do que todos os que viveram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: Volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como uma corrente de água, agita os canais de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Aserá. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza, e o menino morreu no instante que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados nos livros da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Nadab foi seu sucessor. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 21, que tem um título assim: Roboão reina em Judá. Versículo 21 do capítulo 14. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém.
a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Acerá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi seu sucessor. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo... a gente terminou do versículo 31, capítulo 14. Agora a gente vai para o capítulo 15, que tem um título assim: Abias reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro de história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim: Asa reina em Judá. Versículo 9 do capítulo 15. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Acerá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cédron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Azion, com a prata e o ouro, e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa, que enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá e todo Quinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirsa.
Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e as madeiras usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Irmãos, agora a gente vai para o versículo 25, que tem um título assim: Nadab reina em Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 32, que tem um título assim: Baasa reina em Israel. Versículo 32, capítulo 15. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisa por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Pronto, meus irmãos, no versículo 34, nós terminamos o capítulo 15 de 1 Reis. Agora a gente vai para o capítulo 16, que é a continuação de Baasa, reina em Israel. Versículo 1 do capítulo 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 8 do capítulo 16, que tem um título assim: Elá reina em Israel. Versículo 8 do capítulo 16. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisa por 2 anos. Então Zirrim, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zirrim entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zirrim se tornou o sucessor de Elá. Logo que Zirrim subiu ao poder, matou toda a família de Baasa, não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino, exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zirrim destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez
estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Agora a gente vai, meus irmãos, para o versículo 15, que tem um título assim: Zirrim reina em Israel. Versículo 15 do capítulo 16. Zirrim começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisa por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zirrim havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia, proclamaram Orim, comandante do exército, e novo rei de Israel. Orim levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tisa e cercou a cidade. Quando Zirrim viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateu fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mau aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zirrim e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Pronto, agora a gente vai para o versículo 21, que tem um título assim: Orim reina em Israel. Versículo 21. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginate, e a outra metade apoiava Orim. Os partidários de Orim derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Orim se tornou rei. Orim começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Orim comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Orim fez o que era mau aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Orim, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Orim morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 29, que tem um título assim: Acabe reina em Israel. Versículo 29 do capítulo 16. Acabe, filho de Orim, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Orim, fez o que era mau aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para Deus Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Iel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. Enquanto terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Pronto, meus irmãos, agora a gente terminou aí no versículo 34, capítulo 16. Agora a gente vai para o capítulo 17, que tem um título assim: Elias é alimentado por corvos. Versículo 1 do capítulo 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Amém, meus irmãos. Encerramos aí no versículo 7 a nossa leitura diária de hoje, tá bom? Então, se você quiser acompanhar
E sim, a continuidade, se quiser continuar aí, amanhã a gente vai estar dando continuidade ao texto, tá bom? Então, que o Senhor abençoe vocês, dando graça e sabedoria, que amanhã a gente venha se ver. Em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, tá bom? Continue firmes, que agora o texto vai dar uma animadinha aí, vai ser bem mais legal. Então, tchau, valeu, a paz do Senhor.